Graças a Deus, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos, de alguma forma, né? Mas a gente nunca está separado, né? A gente nunca está separado porque nós estamos sempre unidos no mesmo Espírito, em Deus. Amém? Como é o culto de oração, eu quero convidar você já para, de início, que nós possamos estar em oração. Eu quero já desde o início dizer que Deus possa estar te abençoando, que Ele possa estar prosperando a paz dEle, o amor dEle sobre as nossas vidas, amém? E desde já eu já quero dizer para você que você tem um recurso aí, você pode usar os comentários, né, tanto para interagir durante a nossa transmissão, durante o nosso culto, e também pedir oração, tá? Fazer os pedidos de oração, tá bem? Então, se você quiser já ir colocando seus pedidos de oração, você pode colocar aí, tá bem? Eu sempre olho os comentários depois. Ministério de Intercessão também tá direcionado a olhar os comentários depois, ver os pedidos de oração e tá orando então por cada um desses pedidos, tá bem? Se você tiver um pedido de oração mais particular que você não queira expor nos comentários, você pode mandar inbox, tá bom? Eu vou ver, eu vou passar para o Ministério de Intercessão para a gente estar orando, tá bom? Vamos orar então para nós começarmos? Amém? Feche os teus olhos, que Deus possa te abençoar muito em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero, Senhor Deus, orar, Senhor Deus, por cada vida, Senhor Deus, que está nas suas casas, ó Pai, ou onde estiverem, Senhor Deus, assistindo, ó Pai, que o Senhor possa encher as suas vidas, ó Pai, do Teu Espírito, do Teu poder, que nós possamos, Senhor Deus, receber uma porção, Senhor Deus, de Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos e intercedemos, ó Pai, pela Tua presença, Senhor Deus, pelo Teu acolhimento, ó Pai, que nós possamos ser recebidos, ó Pai, em Teus braços de amor, ó Pai, que nós possamos sentir, Senhor Deus, a Tua presença, o Teu cuidado, Senhor Deus, em nossas vidas, ó Pai. Nós nos colocamos, ó Deus, humildemente, Senhor Deus, debaixo dos Teus pés, ó Pai, debaixo das Tuas mãos, ó Deus, reconhecendo, ó Pai, que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós precisamos, ó Deus, nós ansiamos, ó Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, ó Pai, que o Senhor possa nos limpar, Senhor Deus, nos purificar, Pai, e que nós possamos entrar, Senhor Deus, na Tua presença, ó Pai, possamos render a Ti, Senhor Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, que nós possamos render, Senhor Deus, as nossas vidas a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Esteja conosco, ó Pai, que nós oramos, Te pedimos e intercedemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa, junto comigo, estar em um só Espírito. Amém? Novamente, para quem está chegando aí, eu queria dizer que nós estamos orando por você todos os dias. Nós temos orado por você, e se você tiver algum motivo específico de oração, comenta aí, coloca nos comentários, tá bom? A gente vai tá orando, tá? No final aqui da nossa ministração nós vamos estar orando por todos, por todas as pessoas que estão assistindo, por todas as famílias, e depois nós vamos estar acompanhando os comentários para estar orando por cada pedido de oração, tá bem? Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês antes de nós orarmos, e queria pedir para você que está com sua Bíblia aí, para você abrir no livro de Romanos, tá? A carta aos Romanos, né? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Você possa estar abrindo a palavra em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Só o 12 mesmo, só o versículo 12 que nós vamos ler agora, porque nós vamos falar a respeito de, se você leu aí o título do vídeo, né? Quando eu coloquei o vídeo, eu coloquei o título do vídeo, e nós vamos falar sobre atitudes de um vencedor, né? Nós como
como povo de Deus, como cristãos, nós sabemos que nós somos vencedores, né? A palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? E eu queria falar um pouquinho a respeito das atitudes de um vencedor, né? Quais devem ser algumas das atitudes de um vencedor, de uma vencedora em Cristo Jesus. Vamos abrir então Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Né? Em outra versão que eu separei aqui diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Nós temos 3 pontos chaves aqui nesse texto, tá? E que nós vamos falar sobre esses pontos e que difere o cristão e a cristã. São 3 pontos que precisam existir na nossa vida e que nos difere, que faz com que a gente acabe assumindo posturas diferentes nas situações que tem acontecido, né? Quando acontece alguma coisa, e muitas vezes acontece a mesma situação para muitas pessoas, o cristão ele precisa se diferenciar, tá? Quando acontece alguma coisa, ele precisa ter um diferencial, algo que demonstre que ele é diferente, né? Porque se nós somos cristãos, nós temos Cristo em nossa vida e nós temos o Espírito Santo em nós e através de nós, alguma coisa tem que acontecer diferente, né? Afinal de contas, não é qualquer um que está em nós e agindo através de nós, é nada mais, nada menos que Deus, né? Através do seu Santo Espírito. Se Ele age através de nós, alguma coisa diferente precisa acontecer, né? E seja qual for a situação. Veja bem, o fato de nós termos a Cristo, o fato do Espírito Santo fazer morada no nosso coração, habitar em nós e agir em nós e agir através de nós, não nos impede de passar pelas mesmas situações que qualquer outra pessoa passaria. Não nos blinda, né, de problemas, né? Não nos deixa imune a aflições e a situações, tá? Tudo que acontece com qualquer outra pessoa também está suscetível a acontecer com um cristão. Disse que no mundo tereis aflições, então ele não eximou a gente disso, né? Ele disse assim: vocês vão ser mais bem cuidadinhos, vocês não vão sofrer o que as outras pessoas sofrem, né? Ele disse que todos nós passamos as mesmas situações, né? O sol é para todos, a chuva é para todos. A palavra de Deus diz: assim como o sol brilha para justos e injustos, a chuva também cai para justos e injustos, né? Então Deus ele não nos imuniza de passarmos por problemas, de passarmos por situações difíceis, mas pelo aquilo que nós recebemos de Deus e do seu Santo Espírito, que são a graça de Deus, que é a misericórdia de Deus, nós precisamos agir de forma diferente quando determinadas situações acontecem na nossa vida. E é isso que nos diferencia, é isso que diferencia o cristão e a cristã das outras pessoas. Isso não nos torna melhores do que ninguém, mas nos faz diferentes, porque termos o Espírito Santo e o Espírito Santo estando em nossa vida e dirigindo a nossa vida, as nossas atitudes precisam evidenciar isso, as nossas atitudes precisam refletir isso. Eu preciso refletir, você precisa refletir essa vida, essa vida cristã, né? Essa vida de apego, de cuidado com Deus, tá? E esse texto nos mostra 3 atitudes que todos nós cristãos e cristãs precisamos ter em nós e que com certeza vão fazer com que nós possamos agir de forma diferente em todas as situações que nós vivemos, da mais
simples à mais complicada, tá? Em todas as situações nós vamos observar a diferença de um cristão agindo em detrimento a uma situação, seja ela a pior possível, né? Nós vemos esse diferencial, tá? E aqui o texto ele traz claramente essas três questões, né? Eu vou repetir o texto para a gente poder frisar essas três atitudes. Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, né? Quais são os três pontos? Primeiro ponto, se você observar, esse texto está dividido em três, né? Então cada parte nos mostra aqui uma atitude do cristão e da cristã. Primeiro, alegrai-vos, né? Então a alegria é a primeira atitude que nós observamos aqui nesse texto de Romanos. A segunda atitude, que é a segunda parte, sede pacientes na tribulação. Então paciência, né? Já temos o primeiro, alegria, e o segundo, paciência, tá? Duas atitudes aqui de todo cristão e cristã precisam ter para serem vencedores. E a terceira é perseverai na oração, ou seja, oração, ok? Três atitudes que nós temos que ter: a alegria, a paciência e a oração, né? Não apenas a oração, mas veja que ele diz assim, perseverai na oração, né? Então que nós precisamos ter essa perseverança na oração, tá? Eu vou passar esses três pontos já nós vamos detalhar um pouquinho melhor essa questão da perseverança na oração. Então, seguindo a ordem, né? Vamos falar então dessa questão da alegria, né? O cristão, ele é alegre, tá bem? Já é um princípio que nós precisamos observar na nossa vida, né? Há algum tempo houve-se uma ideia de que cristão ou cristã eram pessoas sérias, pessoas... Enfim, né? Vocês já devem ter visto, ouvido, devem ter passado por isso, a não ser que se você seja mais novo, aí você pergunta para os seus pais ou para os seus avós, mas eles vão te falar que durante algum tempo passou-se uma ideia de que o cristão era uma pessoa séria, né? De fato, o cristão e a cristã são pessoas de compromisso, né? São pessoas que levam a sério a palavra de Deus e o compromisso com Deus, tá? Mas isso não faz de nós pessoas de personalidade, de caráter sério, né? Nós temos em nós o caráter de Cristo, né? A palavra de Deus diz que quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos de presente o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, ele vem carregado com o seu fruto, né? E uma das características do fruto do Espírito é a alegria, né? Então o Espírito Santo, por si só, ele já tem que ser alegre, né? O Espírito Santo por si só, ele já tem que ser alegre, porque nós recebemos do Espírito Santo a alegria, né? E um texto que eu queria compartilhar com vocês está lá em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Só que eu vou ler só a última parte do versículo. O versículo ele tem 4 partes. Eu quero ler a parte D do texto, de Neemias capítulo 8, versículo 10, que todos vocês provavelmente já conhecem, que diz assim: portanto não vos entristeçais, né? Ou em outra versão vai dizer, não fiquem tristes, pois, né? Ou porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós já temos essa questão da alegria embutida em nosso caráter, né? Todo aquele que é cristão, que é cristã, nascido de novo, nascido do Espírito, né? Assim como Cristo falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, né? Necessário é morrer pela carne e nascer pelo Espírito, né? Um novo nascimento. E esse novo nascimento vem acarretado, né, de uma mudança, de uma transformação de caráter, uma mudança de caráter, onde
O meu caráter, o velho homem morre, deixa de existir, e o novo caráter, o caráter de Cristo, ele então começa a fazer parte da minha vida, né? E o caráter de Cristo, ele vem então sendo moldado em nossa vida através do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai moldar a nossa vida através do seu fruto. E vou reforçar, qual é uma das características do fruto do Espírito Santo? A alegria. Uma das características do fruto do Espírito Santo é a alegria. Então, nós não temos momentos de alegria, nós somos alegres, tá? Observe isso, nós somos alegres, tá? Então, quando o texto de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 12, vai frisar para nós, né? Alegrai-vos na esperança. E novamente, né? Tá aí o pastor Snar falando de esperança. Eu acho que é o 4º culto seguido que eu vou bater em cima de... Aqui o texto acaba entrando em cima de esperança, né? Então, se vocês observarem essas 3 atitudes, vocês vão observar isso, essas 3 atitudes das quais eu frisei no texto, a alegria, a paciência e a oração, vocês vão ver que elas estão acompanhadas de uma instrução, tá ok? E a instrução da alegria é para nós nos alegrarmos na esperança, tá bom? Eu poderia começar a voltar aqui para os cultos passados e lembrar vocês que algum culto atrás eu usei o texto onde nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? E é isso que nos alegra, é a esperança em Deus, tá bem? Então somos alegres, ok? Nós não passamos apenas por alegrias momentâneas, nós somos alegres. Existe uma diferença, tá bem? Existe uma diferença. O cristão, ele é uma pessoa alegre que passa por momentos de tristeza, tá bem? A pessoa que não tem Cristo, tá bem? Não estou usando uma questão de título, tá bom? Eu estou dizendo a experiência de caminhar com Cristo e de não caminhar com Cristo, tá bem? Aquele que caminha com Cristo é uma pessoa alegre que passa por momentos de tristeza, porque eles são inevitáveis. Os momentos de aflição, os momentos de tristeza são inevitáveis, mas nós somos alegres, nós apenas passamos por momentos de tristeza. A pessoa que não caminha com Deus é uma pessoa triste, que tem momentos de alegria. Os momentos de alegria de alguém que não tem a Cristo, eles são momentâneos. Percebeu a completa diferença? Tá aí a total diferença, tá bem? Eu de fato entendo que eu tenho a Cristo em minha vida porque eu sou uma pessoa alegre, que passo sim por momentos difíceis, que passo sim por momentos de tristeza, mas em essência, em natureza é cristã, tá bem? Não a natureza humana. Em natureza cristã, eu sou alegre, passando por momentos de dificuldade, ok? Então, alegrai-vos na esperança. A alegria do Senhor é a nossa força. É o que nos mantém fortes, é o que nos mantém firmes, é o que muitas vezes nós não estamos tão bem, mas nós estamos continuando. Nós continuamos caminhando, nós continuamos perseverando, ok? Segundo ponto. O segundo ponto vai falar da paciência. Tá aí, talvez eu nem precisasse falar tanto sobre isso, comenta aí. Talvez eu nem precisasse falar tanto sobre isso, porque paciência é uma coisa que todo mundo tem de sobra, né? Não sei nem por que Paulo escreveu isso na carta aos Romanos, porque é uma coisa tranquilíssima, né? Todo mundo tem muita paciência, né? Então, talvez eu nem precisasse focar tanto na questão da paciência, mas vamos lá, tá escrito, né? Tá na palavra, então nós vamos falar, tá bom? Eu falei que uma coisa sempre acarreta a outra. Na questão da alegria, estava dizendo assim, alegrai-vos na esperança, né? Então tá embutido ali. Eu me alegro porque eu tenho uma esperança. A esperança do quê? De que as coisas vão dar certo, de que as coisas vão bem? Não, eu tenho uma esperança em Deus, de que Ele está comigo, de que Ele caminha comigo, que Ele vai perseverar sempre comigo, ok? Só que não, né, Jesus? Então, a paciência, ela vem carregada do quê? O que ele está dizendo lá? Sede pacientes na tribulação, ok? Porque, óbvio, né? Ser paciente quando tudo está bem, quando tudo está certo, é fácil,
não é mesmo? Olha só, nós não estamos indo para a igreja, né? Nós não estamos indo no templo, na casa de Deus, né? No templo físico, ok? Lembrando que nós somos no templo do Espírito, né? Nós não estamos indo lá, mas geralmente quando a gente está lá, e eu pergunto isso às vezes para a igreja, e eu sei que muitos outros pastores perguntam, porque é um costume nosso, às vezes, perguntar, né? Quem aqui acredita em Deus? Quem tem fé em Deus, né? Para quem que Deus é a coisa mais importante que existe? Aí todo mundo, amém, amém, todo mundo concorda, todo mundo levanta a mão, né? Por quê? Porque ser cristão dentro da igreja é fácil. Porque quando eu vou para a igreja, tá? Eu não vou generalizar, tá bem? Mas quando eu vou para a igreja, eu já visto a minha roupa de crente, né? Quando eu falo, eu não estou falando de roupa, isso aqui que a gente usa, tá? Eu estou dizendo assim, eu já me fantasio de cristão, de crente, né? Então já chega um crente na igreja, né? Mas o que sai de lá a gente não sabe se de fato aquele crente que chegou é o crente que vai sair, né? Mas é verdade, é fato que ser crente na igreja é bem mais fácil do que ser crente fora da igreja, templo físico, ok? Então, ter paciência nos momentos fáceis é fácil. Agora, e ter paciência difíceis? Porque aqui ele está enfatizando, sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Ou seja, seja paciente quando isso exige de você. Sede paciente quando a paciência, foi embora. Quando ela sumiu, né? Porque a gente sempre diz assim, eu tenho paciência, né? Alguns têm mais, outros têm menos, mas todo mundo tem paciência, né? Agora, a gente sempre diz assim, chega uma hora e que ela acaba, uma hora que deu, né? Que não dá mais, né? Aqui ele está chamando a atenção justamente para essa hora. Sede pacientes na tribulação. Na tribulação. Ou seja, quando ela é mais exigida de mim e de você. Entendeu? Às vezes, vamos ser honestos, esse momento que nós estamos vivendo, eu não queria ficar focando nesse momento que nós estamos vivendo, mas a palavra vem a nós no momento que nós estamos vivendo, né? Esse momento que nós estamos vivendo nos está ensinando muitas coisas, né? Pelo menos para quem está prestando atenção e para quem está principalmente em momentos com Deus, a gente está percebendo que a gente está aprendendo muito nesse tempo. E uma das coisas que a gente está aprendendo é que se eu tinha pouca paciência com as coisas que aconteciam, agora então nem se fala, né? Porque tudo vai sendo levado a um nível, a um grau mais alto. Tudo aflora com mais força. O fato de não poder sair de casa, né, para quem tá mesmo em isolamento, o fato de quem até sai muitas vezes para trabalhar, e só que agora o trabalho ele tá mais estressante, né, porque são cuidados extras, cuidados a mais que a gente tem que ter por causa do que a gente está vivendo, por causa do que a gente está passando, né? Então exercitar, né, não ter a paciência se torna um exercício um pouco mais exigente de cada um de nós, né? Mas a palavra de Deus vem exatamente dizer isso para nós. É um exercício, é isso que você precisa fazer. Seja paciente na tribulação. Tenha paciência nesses momentos mais difíceis. Amém? E, por fim, nós vamos para o terceiro... perdão. Eu vou pedir para você abrir em Salmos 41 para a gente reforçar essa questão da paciência, o texto que eu quero falar, que eu quero colocar dentro desse ponto, né? Salmo 40, verso 1 diz assim:
Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Esperei com paciência no Senhor, tá? Então, vem um outro aqui para nós, parecido com o primeiro, né? De alegrar-vos na esperança, ou seja, eu me alegro não nas circunstâncias, não nas coisas que estão acontecendo, eu me alegro no Senhor, tá? Na esperança que eu tenho em Deus. Seja paciente na tribulação. Aí aqui o salmista vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, né? Então assim, tá faltando paciência, gente? Você tá com dificuldade? Você tá com dificuldade de exercitar a paciência? Lembre-se, tá? Você tem um refúgio onde abastecer o teu tanque da paciência, tá? Se a tua paciência esgotou, você pode encher o teu tanque da paciência. Aonde? No Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Circunstâncias nos tiram a paciência. Pessoas nos tiram a paciência. Situações nos tiram a paciência. Mas Deus ele nos devolve isso. Deus ele nos abastece, ele nos enche novamente para que a gente consiga se fortalecer, para que a gente consiga se reanimar, para que a gente possa continuar. Então esperei com paciência no Senhor, ele ouviu o meu clamor. E essa questão de ouvir o clamor é que vai fazer a gente ir para o terceiro ponto, que é a terceira atitude, né? Primeira atitude, então, alegria. Segunda atitude, a paciência. E a terceira atitude, que é a oração, tá? E como eu falei, os 3 pontos, as 3 atitudes, elas acarretam algo que acompanha ela. Na alegria, alegrai-vos, na esperança, tá? Então a alegria, ela vem acarretada da gente saber que a gente precisa se alegrar na esperança. A paciência, ela diz assim: sede pacientes na tribulação. Então ela diz assim: você precisa exercitar. E o terceiro, que diz assim: perseverai em oração. Perseverai em oração. Então não é simplesmente orar, tá? Mas é perseverar na oração, tá ok? Então nós vamos orar, sim, mas nós precisamos fazer mais do que isso. A entrega da oração, ela precisa ser maior, ela precisa ser persistente. Eu preciso perseverar nisso, tá? A oração, ela tem que ser mais do que um pedido, tá ok? Por exemplo, vamos pedir a cura para esse coronavírus, né? Vamos pedir pelas pessoas que estão trabalhando nesse momento de pandemia. Vamos orar pelo pessoal da área de saúde. Então, assim, um pedido, né? Aí a gente ora pedindo por isso, certo? Isso é um pedido, isso é uma oração de pedido, ok? Perseverar em oração, ela vai além de simplesmente para o Senhor, né? Quando diz assim: eu não sei mais o que fazer, o que a gente costuma dizer? Entrega para o Senhor, ora, entrega para o Senhor. Então é como se fosse assim: eu tenho algo, né? Eu tenho um copo, certo? Tenho um copo, ó, copo bonito. O problema é que vocês leem o contrário, mas tudo bem. Então eu tenho um copo. Então eu digo assim: eu não sei o que fazer com esse copo. Entrega para tal pessoa. Aí você vai lá e entrega. Ó, não tenho mais o copo. Eu entreguei o copo, certo? Então eu não tenho mais o copo, eu entreguei. Isso aqui é entregar, ok? Mas não é simplesmente assim. Não é simplesmente entregar algo para alguém, deixar e pronto. Tá lá, tá com a pessoa, né? Eu preciso mais do que isso. Eu quero que essas coisas aconteçam. Eu preciso que essas coisas aconteçam. Então eu preciso perseverar, tá? A oração, ela não pode ser simplesmente um momento do meu dia em que eu vou lá, entrego algo, ok, fiz, tá feito e ok. A oração, ela precisa se tornar um estilo de vida na minha vida. Precisa se tornar um estilo de vida. Eu preciso aprender a perseverar. Quando a gente fala em perseverar, a gente logo imagina uma coisa que não é fácil. É ou não é verdade? Toda vez que a gente fala assim: você precisa insistir nisso, você precisa persistir nisso, né? Fulano estava tentando algo e não estava conseguindo, mas ele perseverou, ele persistiu e conseguiu,
né? Então, todas as vezes que a gente fala em perseverar, a gente logo já está ligando isso a algo que não é fácil, certo? Então a gente já entende que esse estilo de vida de oração, ou seja, ser alguém que persevera na oração, então a gente já está entendendo que não é algo tão fácil assim, ou seja, exige dedicação. A perseverança exige dedicação. Eu preciso me dedicar a isso, tá bem? Eu preciso fazer mais do que simplesmente chegar e entregar algo, tá? E para a gente entender melhor, o texto que eu vou compartilhar com vocês, de Provérbios 15, 29, Provérbios 15, 29, que diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo escutará, tá? Então, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração do justo ele escutará, ele vai ouvir, ok? Então, a gente não pode separar esse ímpio e justo, tipo assim, eu sou da igreja, então eu sou justo. Ímpio é o que não está na igreja, é o que é, como dizem popularmente, né? É o que é do mundo, né? Então o ímpio é aquele do mundo, o justo sou eu, porque eu vou na igreja, né? Justo não significa a pessoa que vai na igreja, tá? Justo é aquele justificado por Deus, é aquele que é justificado por Deus. Aí eu preciso fazer uma autoanálise, eu preciso analisar a minha vida, eu preciso analisar o meu interior e ver se de fato a minha oração ela está sendo ouvida, né? Ou se existe algo na minha vida que precisa ser justificado, se a minha vida, se eu preciso ser justificado para que eu possa ser ouvido por Deus. Porque aquele que não está justificado, aquele que não é justificado por Cristo, logo a gente vê pela palavra em que suas orações podem não estar sendo ouvidas, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus escutará a oração do justo. Tem aquele outro texto também que diz assim: muito pode a oração de um justo. Amém? Nós cremos nisso, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? Uma outra forma, versão para esse texto, né? A oração tem seus efeitos, mas por que às vezes eu oro e parece que não causou efeito nenhum? Será que de fato não preciso ver minha vida melhor, analisar minha vida melhor, para que eu possa ter essa certeza, né, do que é justo, de que eu estou sendo justo? Amém? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, não é a oração de um crente. Percebeu a diferença? Tá? Não basta apenas crer em Deus, tá? Eu preciso ser encontrado por Deus justo para que a minha oração possa ser ouvida, como nós lemos no texto de Provérbios, tá bem? E também ela ter poder, o poder que só Deus pode dar, tá bem? Não é o fato Deus estar mais próximo de Deus que vai fazer com que a minha palavra se torne poderosa. Tá? O poder é de Deus, é Deus que justifica, é Cristo que justifica, né? E é Deus que concede o poder que é dado através do Espírito Santo, ok? Ou seja, é sempre Deus, né? É sempre Deus, não tem como a gente correr. Para fechar, Salmo 102, versículo 17. Salmo 102, versículo 17, diz assim: ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Amém? Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Por que eu li esse texto? Bom, primeiro porque está falando de oração, né? E é o terceiro ponto que a gente tá usando, a terceira atitude, né? Primeira atitude, voltando lá, alegria. Segunda atitude, paciência. Terceira atitude, oração. Então, dentro desse terceiro ponto, o terceiro ponto que é a terceira atitude de um vencedor, a oração, ela tem essa chave, ok?
de que eu preciso perseverar. É engraçado, porque muitos poderiam pensar assim, poxa, mas a oração não tinha que ser a primeira coisa? Por que que é a terceira? Bom, não é difícil de entender, tá bom? Por que ele fala primeiro da alegria, depois ele fala da paciência, né? E por terceiro ponto ele vai falar da oração, né? Alegrai-vos, deixa eu voltar aqui no texto principal. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Bom, é que não adianta chegar de qualquer jeito para Deus. Isso daí sempre nos cultos de oração eu tenho enfatizado muito. Não adianta chegar de qualquer jeito para Deus. Da mesma forma que não adianta o filho chegar de qualquer jeito para o pai. Um pai correto, uma mãe correta, né, não vai atender o filho se o filho chegar de qualquer jeito para ele. Se o filho chegar falando de qualquer jeito, se ele chegar com qualquer postura, né, o pai sábio, a mãe sábia, né, aqueles que de fato instruem seus filhos e disciplinam seus filhos e que amam seus filhos, não vão atender qualquer jeito. Não vão atender seus filhos se eles chegarem de qualquer jeito. Nós precisamos chegar de forma correta até Deus, né? Isso pode ser de uma forma de um desespero, sim, o desespero, né? Agora, um coração corrupto, sim, é uma forma errada de chegar até Deus, né? Então, o que nos traz a primeira atitude, a alegria? É a gratidão, né? A gratidão é uma chave, ser grato, né? Em todas as coisas, né? E nós temos que ser gratos em tudo, né? Em tudo dai graça, pois essa é a vontade do Pai. Não é a vontade do Pai que as coisas erradas aconteçam, tá? Mas eu tenho que dar graça em tudo. Quando diz assim, em tudo dai graça, não está dizendo que eu agradeço pelas coisas ruins que acontecem. Está dizendo assim, em todo tempo, em toda circunstância, em toda situação, dê graças ao Senhor. Por quê? Porque independente do que está acontecendo, Ele está com você. Independente do que está acontecendo, Ele está com você. Ele está cuidando de você. Nos teus momentos mais fáceis, Ele está te abraçando. Nos teus momentos mais difíceis, Ele está te carregando no colo. Então, em todo momento, Ele está com você. Então, gratidão. Então, quer chegar bem para Deus? Você quer, na hora de orar, você quer chegar bem para Deus? Uma dica, chega com o coração grato. Chega com o coração grato. Segunda dica, paciência. Fala direito com Deus, tá bom? Ele não é qualquer pessoa. Ele é Deus, tá bom? Não tenta inverter a situação. Muitas vezes, quando nós vamos orar, ou mesmo nas nossas atitudes, a gente meio que inverte a situação. A gente se coloca no lugar de Deus e quer colocar Deus no lugar de servo. Como se eu fosse dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Quando eu faço isso, eu estou me colocando como Deus, colocando Deus como meu servo, né? Então, eu tenho que saber a postura correta para me achegar até meu Deus. Ele é Deus, não eu. Não eu. Eu sou servo. Ele é Deus. Então eu não posso chegar para Deus e dizer, Deus, você tem que fazer isso, né? Paciência. Nós precisamos muitas vezes de paciência. Às vezes a gente não erra querendo errar, mas a gente erra. E o errar é errar do mesmo jeito. Querendo ou não, quando a gente erra, a gente errou, né? Mas Deus entende. Ele entende, mas Ele exige que seja feito do jeito certo. Ele é Deus, Ele não é qualquer um, né? Eu respeito muito meus pais. Amo e respeito demais os meus pais, porque eles me ensinaram a respeitá-los. Eles me ensinaram que como filho eu preciso respeitá-los, né? Eu respeito muito autoridades colocadas sobre a minha vida. E isso tudo me fez entender ainda mais que se eu respeito e respeito demais os meus pais, meu pai e minha mãe, imagina o respeito que eu tenho que ter sobre Deus. Imagina o respeito que eu tenho que ter sobre Deus, que está muito acima dos meus pais, muito acima, né? Então nós precisamos aprendermos a chegar até Deus, né? E certamente, como eu li no último texto, o texto de Salmo 102:17,
se nós soubermos como chegar até Deus, se nós tivermos essas atitudes de vencedor, alegria, paciência e oração. Alegria, paciência e oração. Se nós tivermos essas atitudes e desenvolvermos essas atitudes de forma correta, aí sim nós possamos ficar tranquilos com relação a esse texto de Salmos. Salmo 102:17. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Deus está pronto para ouvir, irmãos. Ele está pronto para ouvir o nosso clamor, as nossas orações, atender aos nossos pedidos. Não é que Deus não queira atender nossos pedidos. Quando eu falei que a gente inverte, né, e se coloca muitas vezes, nós nos colocamos muitas vezes no lugar de Deus e colocamos Deus muitas vezes no lugar de servo. Deus quer atender as nossas orações, quer atender os nossos pedidos, mas desde que a gente não inverta os papéis, né? Desde que a gente se mantenha no nosso lugar e com certeza nós mantenhamos Deus no lugar dele, que é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo, tem que ser o centro de tudo. E certamente tudo correrá bem enquanto Deus for o centro das nossas vidas, o centro da nossa oração, né? O centro da nossa oração não seja os nossos pedidos, não seja as nossas frustrações. Não que a gente não possa pedir, pode pedir. Você pode desabafar? Com certeza você pode. A palavra nos ensina tudo isso, mas nos ensina principalmente que Deus tem que ser o centro da nossa oração, como Deus e Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que o Senhor possa te dar uma porção mais que frutífera na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu gostaria de orar por você e eu já queria orar pela tua vida, pela tua família e também pelos pedidos que foram colocados. Eu consegui ver alguns pedidos passando aí, nós vamos colocar todos os pedidos em oração, tá bem? Se você, como eu já falei, se você quiser colocar mais algum pedido de oração, mesmo que seja depois da live, do culto online, a gente vai dar uma olhadinha depois, tá bom? Nos pedidos de oração, tanto eu quanto o Ministério de Intercessão, nós vamos estar orando por todos os pedidos, tá? Agradeço em nome de Jesus. Já eu dou uns 2 avisinhos que eu preciso dar. Vamos orar? Amém? Senhor Deus e Pai, eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, pela tua presença em nossas vidas, pela tua palavra que nos ensina, Senhor Deus, atitudes, ó Pai, para que nós possamos vencer, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, ter em nossos corações essas atitudes, ó Pai. A alegria na esperança no Senhor, a paciência, ó Pai, em meio às tribulações, a paciência, ó Pai, que nos ensina a esperar em Ti, Senhor Deus. A esperar em Ti, Pai. E que nós possamos nos manter assim como estamos agora, em oração. Que nós possamos estar sempre, ó Pai, em oração, ó Pai, entregando as nossas vidas a Ti, ó Pai, como servos do Senhor, ó Deus, entendendo, ó Pai, que nós somos os Teus servos, ó Pai, e que nós devemos nos prostrar diante de Ti, ó Pai, nos prostrar, Senhor Deus, diante da Tua vontade, Pai, que o Senhor, ó Pai, reine sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação e sobre todo o mundo. Que o Senhor reine hoje e para todo o sempre, Pai. Pai, eu oro, Senhor Deus, por cada pedido de oração que foi colocado hoje, ó Pai, durante o nosso culto, ó Pai. Que o Senhor possa, Pai, olhar, Senhor Deus, com amor, Senhor Deus, sobre cada pedido, ó Pai, e segundo a Tua vontade, ó Pai, o Senhor possa responder, Senhor Deus, esses pedidos. O Senhor possa responder, Senhor Deus, a cada uma dessas orações, ó Pai. Nós colocamos sobre Ti, ó Pai, porque cremos no Teu poder, cremos nas Tuas mãos sobre as nossas vidas, Pai. Cuida de nós, ó Pai, cuida de nós quanto pessoas, quanto indivíduos, cuida de nós, Pai, enquanto família.
de nós enquanto igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. E se alguém está nos assistindo ou vai nos assistir, Senhor Deus, e ainda não tinha, Senhor Deus, entregue totalmente a sua vida diante de Ti, Senhor Deus, eu oro sobre essa vida, eu oro sobre a vida dessa pessoa, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, nesse momento, entregar a sua vida a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e possa ser salva, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos, ó Pai, por todas as pessoas enfermas, ó Pai, por todo o mundo, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja com elas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos, Te agradecemos e clamamos a Ti, em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Alguns avisinhos rapidinho, tá bem? Domingo, Santa Ceia, tá? Domingo nós temos culto de Santa Ceia. O culto vai ser assim, vai ser online, tá bem? Como nós já temos instruído, eu já falei no final do culto de domingo, né? Vou repetir hoje. A Santa Ceia, ela vai ser feita em cada casa, tá bom? Cada família vai providenciar os elementos da Santa Ceia, suco de uva e pão, ok? A quantidade é a quantidade que supre a sua casa, a sua família, tá bom? Você providencia pão e suco suficiente para a sua família, tá bem? Nós vamos fazer a Santa Ceia, o momento da Santa Ceia, como nós sempre fazemos nos cultos, tá bom? Mas dessa forma, tá bom? Online. Eu vou estar com os elementos aqui da minha família comigo, vou consagrar os elementos, tá bom? Vou orar consagrando os elementos, tanto o meu quanto o de vocês também, tá bom? Eu vou reforçar, tá bom? Nós estamos totalmente de acordo com a palavra de Deus, não existe absolutamente nenhum impedimento para nós fazermos dessa forma, tá bom? Tanto a questão de fazer cada um na sua casa, porque por mais que o momento da Santa Ceia seja um momento de comunhão, nós estamos em comunhão, né? Nós não deixamos de estar em comunhão pelo fato de cada um estar na sua casa, tá bem? Nós continuamos em comunhão, tá bem? Então é sim um momento de comunhão, não deixa de ser um momento de comunhão pelo fato de cada um fazer na sua casa, tá bem? E também a oração de consagração, a gente sabe que a oração não se limita ao espaço físico, não é mesmo? Então nós não vamos de forma alguma limitar a Deus, né? Então eu vou orar consagrando os elementos, tanto os meus que estiverem aqui comigo, quanto o seu na sua casa, tá bem? O poder não é meu, o poder é do Senhor, e o Senhor certamente estará abençoando e consagrando esses elementos, tá bem? Então, domingo, 19h30, tá bom? Antes de começar o culto, já deixa tudo organizado, já deixa tudo arrumadinho aí, tá bom? Uma dica, tá? Tira uma foto, tá bom? Tira uma foto da sua ceia, tá bom? Da sua família, para que a gente possa compartilhar depois, para que você possa compartilhar depois, tá bom? Em casa, estamos em casa? Sim. Mas unidos? Sempre. Sempre unidos. Não é porque cada um está na sua casa que nós não estamos unidos. A unidade nossa, ela é constante, independente de estarmos ou não fisicamente juntos. Amém? Então, domingo temos a Santa Ceia, então. Se prepare, tá bom? Prepare aí sua casa, sua família, os elementos da Santa Ceia. Nós teremos um culto muito abençoado, porque é Deus que vai fazer, né? Através da minha vida, mas é dirigido pelo Espírito Santo. E com certeza nós seremos abençoados, tá bom? Demais recados, avisos a gente está passando tanto no grupo da igreja quanto nas nossas redes sociais, tá bom? Se você ainda não participa do grupo da igreja, eu te convido mais uma vez, tá bom? Fala que você quer participar do grupo da igreja, a gente te coloca lá no grupo da igreja para você acompanhar os avisos ali que eu vou colocando quase que diariamente, vai colocando um aviso ou outro ali, uma orientação, um aviso, tá bom? Demais avisos a gente vai colocando na nossa rede social, tá bom? Deus abençoe muito a todos, em nome de Jesus. A gente vai se falando, mais uma vez eu repito, eu estou aqui, tá bom? Eu estou aqui.
A Glaucia me corrigiu. É em casa sim, em unidade sempre. É isso aí. Tá bom? Eu estou aqui. Se você precisar de alguém para orar, se você precisar de alguém para conversar, tá bom? Você tem uma pessoa que está orando por você todos os dias, tá bom? Mas se você precisar conversar, me manda mensagem, me liga, a gente pode conversar, tá bom? E com certeza a gente vai passar por isso daí e vamos dar glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ser abençoado e abençoada, que você possa ter um restante de semana aí muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos receber a bênção de Deus? Faz assim para você receber a bênção de Deus. Amém? Que as bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja com a tua vida. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém, amém. Não se esqueça de uma coisa, você é a igreja mais linda que existe. Eu continuo falando, eu continuo acreditando e com certeza essa igreja está mais linda hoje do que estava ontem e vai estar mais linda amanhã do que está hoje. Fiquem com Deus, em nome de Jesus Cristo. Fica ligado aí na gente nas nossas redes sociais, tá bom? Siga a gente no Instagram, curte a nossa página no Facebook. Não só curta a página do Facebook, vê lá se você está seguindo a página do Facebook para você receber as notificações, tá bem? Se você já curtiu a página do Face da nossa igreja, dá uma olhadinha lá se você está seguindo a página, tá bom? Nos siga lá no Instagram, nos siga no Facebook e também na nossa página no YouTube. Todas as ministrações a gente está depois postando o vídeo lá no YouTube, tá bom? Com exceção dessa mensagem de agora ao vivo, todas as outras já estão lá no YouTube. Tá bom? Todas as nossas redes sociais, Metodista Marialva. Se você pesquisar no Instagram Metodista Marialva, você vai encontrar. No Facebook Metodista Marialva, óbvio, você está assistindo por aqui, tá? Metodista Marialva. E no YouTube também, só você digitar Metodista Marialva, você vai achar lá nossa página no YouTube, tá bom? Todas as nossas ministrações online já estão lá, tá bom? E essa daqui vai estar lá em no máximo 2 dias. Essa ministração que nós acabamos de fazer, ela vai estar em no máximo 2 dias, também vai estar lá no YouTube para você poder assistir e compartilhar, tá bom? Nos ajude aí, curta, compartilhe, comente, porque assim ajuda a divulgar e alcançar mais pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais, fiquem com Deus.